Olá, pessoal, boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa sexta-feira. Nosso objetivo hoje é conversar com vocês sobre o programa de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado em administração da Unicamp. Então, hoje a gente está aqui com o professor Marco Milani, atual coordenador dos cursos, e com a Anne e a Beatriz, que concluíram tanto o mestrado quanto o doutorado em administração na faculdade. O professor Marco vai começar a conversa falando um pouco para vocês sobre o teste da ANPAD, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. Esse teste é um pré-requisito para ingressar na pós-graduação estrito sensu em administração na Unicamp. E logo as inscrições vão estar abertas, para esse teste. Ele vai falar também sobre outras características do programa, como corpo docente, linhas de pesquisa, oportunidades de parceria, intercâmbios, pesquisas, etc. E a Anne e a Beatriz vão contar para a gente como foi, na experiência delas, cursar o mestrado e o doutorado em administração e o que essas qualificações trouxeram para a vida pessoal e profissional delas. Bom, fiquem todos aí bem à vontade para ir mandando as perguntas e as observações nos comentários e a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Então, vamos começar com o professor Marco essa conversa. Bom, boa noite a todos, é uma grande satisfação estar aqui, compartilhando esse momento, principalmente a Cris, uma excelente profissional de divulgação, da FCA, agradeço também a FCA pela oportunidade, e estar aqui com duas excelentes alunas, a Beatriz foi nossa primeira aluna a defender o mestrado, e a Anne também logo em seguida, e as duas também, depois elas vão falar um pouco também, mas é uma grande oportunidade para ajudar a esclarecer as pessoas, que têm interesse em ingressar no programa. Eu queria, antes de entrar no teste ANPAD, que você me permitir só fazer um pequeno, uma contextualização. Nosso programa, ele teve início em 2017, e nós aprovamos simultaneamente o mestrado e o doutorado, que no meio acadêmico não é tão comum isso acontecer, e aconteceu justamente por uma questão de nós termos já uma infraestrutura e um corpo de professores, com experiência sobre a temática, então isso favoreceu que nós tivéssemos ambos os cursos, mestrado e doutorado em administração. Nossa área de concentração é gestão e sustentabilidade, que é a grande área, que nos pauta enquanto pesquisa. E nós temos duas linhas de pesquisa, gestão e estratégia e empreendedorismo e sustentabilidade. Então, a pessoa, quando ela vai ingressar no curso, tanto de mestrado quanto de doutorado, ela se aproxima em uma dessas linhas, Nosso curso é acadêmico, então eu estou reforçando isso, até para deixar claro que as pessoas têm interesse em saber funcionamento, dinâmica, horários das nossas aulas. Por ser acadêmico, a gente dá bastante ênfase nos horários matutino e vespertino, ou seja, manhã e tarde. Noturno, eventualmente nós temos, não é comum, Então, as nossas aulas são mais de manhã ou à tarde. E com relação à nossa dinâmica, depois eu até vou pedir para a Bia e para a Anne, comentarem, mas o nosso curso de mestrado, a duração dele é estimada, são 2 anos, ideal, e o doutorado, 3 anos, dentro da possibilidade de você desenvolver todos os créditos que são obrigatórios e as disciplinas eletivas, e desenvolver, no caso do mestrado, a dissertação, e no doutorado, a tese, Bom, e você comentou sobre como faz para ingressar, Uma vez por ano, nós temos o edital para aluno regular, onde nós usamos o teste ANPAD, como primeiro processo seletivo, e o teste ANPAD, que depois a Cris pode até colocar na tela, para aqueles que tiverem interesse, procurem também na própria página do teste ANPAD, são algumas edições por ano. Neste ano, atípico, atípico por causa da pandemia, a edição de julho foi cancelada, mas nós teremos de setembro e novembro, A de setembro, por sinal, as inscrições vão até dia 20 de agosto. Então, aqueles que tiverem interesse em ingressar no curso como aluno regular, até dia 20 de agosto, pode se inscrever para o teste ANPAD, e obtendo as notas mínimas,
que estão previstas nos nossos editais, são 300 pontos na média, né, e nas disciplinas específicas, né, nas provas específicas, a pessoa fica habilitada a ser convocada, né, e depois nós temos uma segunda etapa no processo seletivo, que aí já é interno, né. Então, resumidamente, o teste ANPAD, que é da Associação Nacional, né, de Pós-Graduação em Administração, é o teste que nós usamos, é um teste nacional, né, várias universidades brasileiras, né, tanto para mestrado quanto para doutorado, se servem desse teste. Ele é obrigatório, né, então começa por aí. A pessoa tem que procurar o teste ANPAD, identificar as características do teste, que nada mais pede do que conhecimentos de língua portuguesa, língua inglesa, né, raciocínio lógico e quantitativo. Então, a pessoa entra lá, vê esses 4 elementos, tem as questões, né, ela pode até encontrar questões de testes anteriores disponíveis para ver como é que é a prova. Aí a Anne e a Bia podem contar das experiências dela também para fazer o teste, e a partir daí a pessoa já fica mais preparada para ingressar. Nós temos outras oportunidades de ingresso também, como aluno especial, né, que ocorre 2 vezes por ano, e também exige-se o teste ANPAD e tal, só que a diferença é que o especial ele vai cursar até 3 disciplinas eletivas durante 1 ano, né, ele pode fazer por um período de 1 ano até 3 disciplinas, né, eletivas. E depois, se ele entrar como regular, conta-se, né, esses créditos, então também é uma oportunidade muito rica. Mas, de forma geral, eu queria dizer que a nossa proposta é de um programa fortalecido já, ele já parte, né, com essa proposta de excelência em termos de buscar, não só internamente no país, mas a maioria dos professores tem vínculos, né, com grupos de pesquisas internacionais. Então, a gente tem também essas oportunidades, sem falar das oportunidades de fazer, no caso mais do doutorado, né, um período fora, né, chamado doutorado sanduíche, né. Então, nós temos pessoas que já estão, tem uma pessoa que o Sérgio está no Canadá, tem a Keila está na Alemanha, enfim, a gente tem algumas pessoas já participando desse processo, no doutorado, principalmente. O mestrado não dá tanto tempo de fazer isso, tá? Mas eu acho que vale a pena todos conhecerem. E eu deixo agora para as meninas conversarem aí sobre a experiência delas, né? Se elas estão gostando ou não. Espero que sim, né? Mas vamos lá, vamos ouvi-las. Professor, depois a gente reforça, então, as datas, né, de abertura dos... assim, quando que vai se abrir a inscrição para o aluno regular, para o segundo semestre agora, no segundo né, semestre. do ano, a partir de agosto, setembro, né? Só para retomar aí o que você disse. Agosto? Isso, aqui, esse mês, né, esse ano, por ser mais atípico, né, até os nossos semestres letivos foram ligeiramente alterados, então a gente vai ter uma pequena diferença do que dos anos anteriores, um pouco mais tarde, né? Então a gente vai, sim, nesse segundo semestre, publicar os editais, mas já provavelmente em agosto, setembro, né? Mas provavelmente já lembrando que o teste ANPAD é importante e as inscrições vão até dia 20 de agosto. Para a edição de setembro. Vai ter uma outra em novembro, né? Que também é uma outra oportunidade, mas eu acho que quanto antes fizer, melhor, né? Ótimo. Então, depois a gente vai compartilhar aqui também, pessoal, a página do Facebook do programa de pós-graduação e o site da FCA, onde vocês podem ir acompanhando para ver os editais. Quando eles abrirem, a gente vai colocar as notícias aí nesses canais de comunicação. E aí a gente vai falar com a Bia, então, que foi a primeira aluna do programa, e já cursou mestrado e doutorado lá. Bia, conta pra gente, então. Bom, boa noite para todo mundo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Cris, Milani. É uma honra estar aqui hoje, é uma honra sempre participar de tudo que envolve a FCA, Unicamp. A minha história na Unicamp começou faz mais de 10 anos, começou em 2009. Eu fiz graduação, fiz gestão de comércio internacional, hoje em dia é administração, né, mas na época era gestão. Então, eu sou graduada pela Unicamp, pela Faculdade de Ciências Aplicadas, e voltei para a Unicamp em 2017 para fazer um mestrado. Assim como o professor Milani falou, eu fiz a prova ANPAD. Só queria contribuir, Milani, com uma informação a mais que eu acho muito interessante sobre a ANPAD,
que todo o cálculo da pontuação é feito com base na nota de todo mundo, né? Então, a tua pontuação, ela vai ser pautada por como todo mundo desempenhou na prova, né? Então, isso é muito interessante. Então, se tiver difícil para você, vai estar difícil para todo mundo, e isso influencia no teu resultado. Bom, eu decidi fazer mestrado, eu sempre gostei muito de estudar, bastante, eu fiquei um tempo fora da academia, fiz uma pós na Exalc, mas depois eu defini que eu queria o lato sensu, ele não estava me satisfazendo 100%, e comecei a pesquisar sobre pós-graduação estrito sensu, e entrei, o primeiro site que eu entrei foi o site da FCA, e o edital da primeira turma, toda a notícia, né, que havia sido aprovado o programa de pós-graduação em administração na Unicamp, a notícia estava lá, publicada junto com o edital, e daí caiu como uma luva. Eu falei, nossa, eu acho que é para ser, né? E fui ler o edital, e li todo o passo a passo, fiz uma planilhinha de todos os requisitos que eram necessários, então, desde a prova da ANPAD, até toda a documentação que precisa ser levantada, né? Tem bastante documentação que são requisitos do programa, então me planejei para conseguir toda essa documentação, histórico, cartas de recomendação, e fui fazendo, entrei no site para me inscrever para a prova da ANPAD, era uma preocupação minha, porque eu não sabia com qual frequência havia essa prova da ANPAD, e eu descobri que ela era aplicada, entrando no site, algumas vezes no ano, e para minha sorte, eu tinha ali, há algumas semanas, eu tinha um edital aberto da ANPAD para uma prova, e eu fui fazer. Boa noite, pessoal, para todo mundo que está entrando, obrigada por estar aqui com a gente. E eu fui fazer a prova da ANPAD, mas eu não tinha muito tempo para me preparar, né? E eu fui fazer, mas assim como o professor Milani falou, tem grande peso ali português, inglês, então era algo que, como eu leio bastante, o inglês eu sempre procuro estar praticando, fazendo uma aula eu consegui, o resto era raciocínio lógico e tal. Então, assim, por mais que exista, sim, um grau de dificuldade, é difícil para todo mundo, e como eu disse, a nota é pautada, é balizada pela nota de todos, né? Existe um racional lá interessante, eu acho muito justo, né? Então, também não é um bicho de 7 cabeças, às vezes a gente se assusta por ter essa prova, mas não é um bicho de 7 cabeças. E eu consegui a nota, né? Foi ranqueado, e eu fui fazer os outros processos, as outras etapas do processo internamente na FCA. Né, no edital é dado uma bibliografia, né, para você estudar, para fazer uma provinha, lá na própria universidade, fui fazer essa prova, e depois vem a outra etapa, que é a entrevista com os professores. Fiquei assustada, porque nem na iniciativa privada, nem trabalhando em grandes empresas, nunca tinha tanta gente me entrevistando como tinha para o mestrado e para o doutorado. Então, entrei lá, tinha acredito que tinha uns 6 professores, alguns eu reconheci da graduação, mas grande parte eu não conhecia, mas foi um momento que logo eu me senti, foi muito nostálgico voltar para a FCA, né, depois de alguns anos de formada, e foi um ambiente que eu me senti muito à vontade, e eu tenho um respeito muito grande pelos professores e pela academia, então eu sentia muita felicidade de estar ali. E graças a Deus deu certo. Eu conto para todo mundo, não é só porque eu estou aqui na live, mas que o mestrado ele foi um divisor de águas na minha vida, pelo fato, foi mais emocionante passar no mestrado para mim do que passar até no vestibular para graduação, né? Eu cresci numa casa que, apesar dos meus pais terem poucos estudos, eles sempre valorizaram muito as pessoas que estudam. Então, fazer mestrado, eles sempre falaram, nossa, tal pessoa é mestre, tal pessoa é doutora. Então, eu cresci em uma família que valoriza muito o estudo, né, que admira muito. Então, na hora que eu consegui, eu pensei assim, meu Deus, eu consegui entrar num programa de mestrado na Unicamp, né, foi muito bom para minha autoconfiança. E durante... Quer falar algo, Cris? Por favor. Não, pode terminar. Daí eu lembrei de uma coisa e eu vou te perguntar. Legal.
E durante o mestrado, a didática, a proximidade com os professores é muito maior, né? Você tem um outro... Oi, Keila! Saudades, viu? Você tem um outro relacionamento com os professores, né? É muito mais próximo, a dinâmica das aulas. Eu lembro das primeiras aulas que eu tive com o Paulo Hayashi, que eu fiquei impressionadíssima com a forma que ele dava a aula, então comecei a ler artigos científicos também, fiquei encantada, e a gente começou... E o Paulo Hayashi, ele sempre desafiou muito a gente, assim como todos os outros professores do programa, a ler muito e a conversar... dar o nosso ponto de vista acadêmico sobre aquele artigo, né? Qual era o rigor acadêmico daquele artigo, e assim, todo mundo tem uma liberdade muito grande para expor a sua opinião. Na verdade, é todo mundo estimulado, né? Não existe censura, e daí o professor vai direcionando. Então, eu digo que um dos grandes ganhos para a minha vida pessoal, até não somente profissional, foi o desenvolvimento do senso crítico, né? Eu percebo, assim, isso foi para tudo, não só no mestrado, no curso, mas também na empresa, né? Na época que eu estava fazendo o mestrado, isso é uma coisa muito interessante de falar, eu consegui fazer todo o meu mestrado, conversei com a empresa, eles permitiram que eu... Boa noite, professor Gustavo. Eles permitiram que eu estudasse, né, eu tive que fazer algumas aulas durante o dia, mas eles viam valor nisso, então consegui conciliar as duas coisas durante todos os 2 anos do mestrado, e no trabalho, meu posicionamento, eu consegui enxergar na época, mas hoje mais ainda, que o meu posicionamento profissional, minha postura profissional mudou, né, ou até o meu respeito por escutar mais as pessoas, e essa construção do conhecimento em conjunto, e o próprio senso crítico, o poder da fala, o meu lugar de fala. Então, foi algo enriquecedor, e ali no mestrado eu tive a certeza de que eu nunca mais quero sair da academia. Assim, é um prazer muito grande para mim sempre aprender, e ter a oportunidade também de construir um conhecimento de qualidade, né, ter esse contato com seres humanos e profissionais incríveis, professores incríveis. Bom, não quero me alongar muito aqui, mas eu finalizei o mestrado, né, fui orientada pelo professor Cristiano Morini, co-orientada pelo Daniel Capitani, professores incríveis, eu digo assim que sem eles não seria possível, eles me orientaram, eles foram muito presentes nos meus 2 anos, sou muito grata. E todo o processo, assim que eu acabei o mestrado, eu já queria o doutorado, já fui atrás do edital do doutorado, eu até defendi, eu ia me casar na época, então, assim, eu quis que tudo desse tempo, porque eu queria acabar, obviamente, com qualidade o meu mestrado, né, defender, porque eu não queria perder o edital para já tentar entrar no doutorado do ano seguinte, para eu não ficar parada. E daí eu voltei de lua de mel, li o edital, e hoje, graças a Deus, estou no doutorado. E a evolução é constante, né? Eu digo que o conhecimento, ele nunca tem fim, né? Até você... Acredito que até o meu último dia vai ter alguma coisa que a gente está aprendendo. Então... E agora, no doutorado, a qualidade se mantém, foi incrível, como os professores, eu fiz 2 disciplinas esse semestre, como os professores, eles conseguiram se adaptar de forma, assim, excepcional ao modelo digital, às aulas online, não senti perda de qualidade do ensino, foi algo realmente, assim, plausível, eu acho que não somente por causa dos professores, mas também por causa dos meus colegas, que trataram tudo com muita seriedade, eu acho que tinha ali todo mundo, é uma maturidade diferente, de repente, né, quem está fazendo mestrado e doutorado, então era um esforço de todo mundo para que isso desse certo de forma digital, né, e na minha visão, funcionou muito bem. E última coisa, eu acredito que toda essa carreira acadêmica do mestrado e doutorado foi um fator muito decisivo para eu dar um próximo passo na minha carreira. Quando eu conversei com a Cris, acredito que conversamos em fevereiro, né, Cris? Eu estava fazendo o meu plano de negócio para iniciar minha própria consultoria, né? Trabalhei de CLT por 10 anos em 2 grandes empresas, como gerente de projetos,
né, com processos em supply chain, governança em algumas áreas, mas eu tinha esse chamado para empreender, né, e depois que eu estudei sobre o empreendedorismo no mestrado e eu vi a importância dele para o país, para a economia, eu queria fazer a minha parte nisso. E eu dei um passo e comecei minha consultoria para empreendedores, para ajudar empreendedores a estruturar os negócios dele, a estabelecerem processos, modelo de negócio. Foi uma forma que eu encontrei de compartilhar todo o conhecimento, né, tudo isso que a Unicamp me deu, e compartilhar com mais pessoas e estimular o empreendedorismo não somente na teoria, mas também na prática, né? E sou muito grata. E agradeço por estar aqui hoje mais uma vez. Legal. Quer perguntar, Cris? Fica à vontade. Anne, eu ia te falar para você contar sobre essa experiência de fazer mestrado e continuar trabalhando, né? Porque às vezes as pessoas acham que não é possível isso, né? Realmente é mais difícil, né? Mas você teve essa experiência, daí você acabou falando dessa experiência já, né? Então, sim, legal. Se você lembrar de algum outro ponto, né, professora, a gente pode ir abordando aí, conforme a gente for conversando, vocês forem lembrando de outras coisas, a gente vai conversando, vai falando mesmo. E também o pessoal vai começar a mandar as perguntas, enfim, podem começar a mandar os comentários, aí a gente vai conversando com vocês. E aí, a Anne, ela é a próxima a falar, ela está em Manaus, ela é de Manaus, e ela veio todo o caminho até Limeira, então, para fazer o mestrado e o doutorado em administração pela Unicamp, que, na verdade, é o único curso em universidade pública de mestrado e doutorado em administração do interior de São Paulo, né, professor? Não é isso? No interior nós temos mais, mas nesta região, né, nessa grande área, mestrado e doutorado em administração, nós somos os únicos, né? Mas mestrado mestrado tem outras universidades também. Sim. Não, mestrado e doutorado, né? E como acho que você falou no começo, mas eu vou relembrar aqui, que foram aprovados já desde o início com nota 4 pela CAPES, e foram aprovados os 2 cursos, né? Isso. Então, acho que é uma coisa realmente única aqui da nossa região, né? Então, por isso a Anne veio lá de Manaus para cá. Enfim, Anne, conta um pouco aí da sua experiência para a gente. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da minha experiência. Vou aproveitar já para dar um oi para o meu orientador. Oi, Gustavo. Oi, Bruno, tudo bom? A gente tem que manter o bom relacionamento com a orientação. Então, eu sou de Manaus. Até o momento de eu ingressar no mestrado, ainda não tinha nenhum programa de administração. Então, eu me vi com a única alternativa de sair de Manaus para fazer essa pós-graduação em stricto sensu. Entre as universidades que eu pesquisei, a Unicamp, ela realmente me ressaltou os olhos por todas as questões que a Bia já citou. Ela realmente é uma universidade ímpar. Eu acho legal destacar que, apesar do nome ser Universidade Estadual de Campinas, a nossa FCA, ela fica em Limeira. Então, é isso que também a torna única. Ela está numa região meio que estratégica ali, meio perto de Campinas, mais para cá de São Paulo. Então, para ficar relativamente fácil a gente conseguir se locomover, eu, como sou de Manaus, acho muito importante citar isso. Esse trânsito aéreo é facilitado quando a gente está num grande polo, como Limeirinha, que está perto de Campinas. Fazer mestrado na Unicamp, na FCA, foi sensacional. É um processo desafiador, é um processo que nos enriquece enquanto ser humano, enquanto pesquisador, enquanto profissional. A gente acaba se elevando, é como se literalmente pegasse uma pedra e fosse polindo ela. É um processo longo, é um processo que ele é exaustivo, mas ele é muito prazeroso ao mesmo tempo. E eu queria só externalizar alguns pontos que eu acho muito positivos na FCA em específico. As pessoas, de uma forma geral, são únicas na FCA. A gente tem a Cris aqui, que é excelente, cuidando da nossa comunicação. A gente tem o Milani, que também está aqui presente, o nosso coordenador,
extremamente acessível. Eu fiz disciplina com Milani, cheguei completamente perdida no meu primeiro semestre, o que é um artigo, e ele parou para literalmente conversar comigo e vamos lá, um artigo é isso. Então você percebe que ao passo que ele é um coordenador, que ele também é um docente, né? Não é uma atividade que ele consegue complementar. E a gente vê isso muito forte dentro da FCA. Os professores são muito acessíveis, os técnicos administrativos, os servidores, todo mundo é muito acessível. Você tem um problema bobo de e-mail, o pessoal vai te ajudar, sabe? Eu acho que as pessoas tornam a FCA única. O meu orientador, sensacional, 0 defeitos, também torna essa experiência maravilhosa. Bruno Fischer, idem. Porque é justamente isso, são pessoas ímpares que vão tornando esse processo muito mais fácil. Você chega na secretaria, é fácil você resolver alguma coisa. Você chega com o coordenador, é fácil resolver alguma coisa. Você tem uma estrutura de laboratórios, você tem uma estrutura de sala de aula que já está tudo preparado. Então, quando a gente chega numa sala de aula para fazer uma discussão como essa que a Bia citou, numa disciplina com o professor Paulo Hayashi, a sala já está pronta. Basta você chegar. E isso, quando a gente vem de outras realidades, a gente sai de outros cenários, é muito importante destacar. A gente tem pessoas excelentes, a gente tem uma estrutura excelente, é uma universidade que a gente for pensar, a FCA é novinha. O PPJ, então, é um bebê, tem 3, 4 anos, eu acho, né, Milani? 4 anos agora. Isso, o PPJ é um bebê e já nasceu com uma excelente nota, já conseguiu ter pessoas egressas, eu e a Bia estamos aqui representando as egressas de mestrado, estamos cursando o doutorado agora, mas também já temos colegas que já conseguiram finalizar e já estão colhendo os frutos desse título. Outra coisa que eu acho muito importante destacar também, a Unicamp, dentro do coração dela, dentro da estrutura dela, ela enfatiza muito a pesquisa. E ela é uma universidade de excelência. E essa excelência, ela está dentro do PPGA, ela está dentro da FCA. Então, essa busca pela pesquisa, pela leitura, a gente tem acesso a N bases de dados, com N referências, revistas de extrema qualidade, que, inclusive, nos auxiliam nesse processo de formação. A Bia estava comentando que a gente acaba fazendo muita leitura, a gente se envolve em N artigos, e a Unicamp em si, ela tem um acesso a uma base de dados, eu ouso dizer, quase infinita, assim, muito próximo do infinito. Em administração, né? estão lá, isso eu tenho certeza. Não, nunca consegui zerar, então eu vou partir para disso. Então, isso eu acho muito importante a gente ressaltar, né? Essa veia muito forte. A gente está numa universidade de excelência, com professores, docentes de excelência, e a gente também tem toda uma equipe que a gente costuma brincar que está ali, né? Está nos bastidores, que também é de excelência. Então, é uma engrenagem que funciona, né? Cada pecinha ela está perfeitamente colocada para aquela engrenagem funcionar muito bem. E isso você vê no retorno. É um programa que tem 4 anos e ele já tem notoriedade. É um programa que já conseguiu ganhar prêmios, é um programa que já tem discentes de diferentes localidades. Tem eu de Manaus, eu tenho uma colega de Foz do Iguaçu, a Bia de São Paulo. Então, você consegue perceber... Exatamente, temos estrangeiros. Então, é um programa que tem essa heterogeneidade que enriquece a experiência dentro de sala de aula. E, hoje em dia, a experiência dentro da sala de aula no Google, no Moodle, que isso só fez migrar, realmente. A gente deixou de entrar na UL70 para entrar no Moodle, e isso a gente realmente não perdeu em qualidade. Foi um processo, obviamente, eu acho que está sendo um processo para todo mundo, mas foi um processo que a Unicamp conseguiu conduzir muito bem, e os nossos docentes, as disciplinas que eu fiz especificamente, também foi sensacional. E uma outra coisa que eu também gostaria de destacar, que eu também acho extremamente relevante, novamente, essa acessibilidade que a gente tem com os docentes, ela também se reproduz nas parcerias que a gente consegue fazer em artigos.
Então, eu acabo, volta e meia, tenho alguma ideia, às vezes não tão boas, às vezes boas, e os professores acabam te encorajando a ir para frente, né? Então, acaba forçando a você a criar essa personalidade de pesquisador e te construir como pesquisador. Então, se eles acabam criando isso dentro da gente, faz seu artigo, pensa no processo metodológico, como que isso vai ser, como é que é essa estrutura. E isso você vai criando uma certa independência e uma robustez dentro da sua personalidade, digamos, acadêmica. Os professores são extremamente acessíveis, então se você chega, tenho essa ideia, eles vão conversar com você, vão dialogar, vão dar os pontos fortes, os pontos fracos, as referências que eles possuem. Então, assim, o PPJA, de uma forma geral, eu vou reiterar isso, é formado por pessoas ímpares que tornam esse processo extremamente positivo do início ao fim. Desde o processo seletivo, eu que estava em Manaus, extremamente nervosa, se o correio tinha entregado dentro da Unicamp, o meu leque, né, o meu dossiê para o processo seletivo, eu ficava ligando, acho que de hora em hora, a Aline dentro da secretaria ficava, calma, está chegando, não se preocupe, se você depositou, a gente vai considerar. Então, é um processo que é desde quando a gente ainda é, digamos, uma estranha para a universidade e se perpetua enquanto estamos ali dentro, né? Então, eu só tenho coisas positivas. Posso passar 2 horas tranquilamente falando do PPGA. Muito bom. Anne e Beatriz, acho que vocês vão também aí... Você quer falar mais alguma coisa, Beatriz? Você lembrou de alguma coisa a mais? Enquanto a Anne estava falando, eu lembrei que vocês falaram muito, né? Eu ia perguntar dessa parceria com os professores para escrever os artigos, né? Isso continua depois que se termina o mestrado, né? Era realmente o que eu comentei sobre a proximidade que você tem com os professores no programa de pós-graduação. Eles são muito próximos e solícitos para a gente. Algo que eu queria também adicionar, Anne, é que assim, né, que é muito importante a gente falar, que para mim fez muita diferença. A Unicamp, a FCA, ela dá uma base de dados gigantesca para você, você tem acesso a artigos e revistas de excelência, como a Anne falou, e durante o meu mestrado teve alguns artigos que eu não consegui acesso. E eu lembro que eu fui para o Morini e falei, Morini, nossa, olha, esse artigo era perfeito, li um resumo, tal. Ele, não, faça uma lista dos artigos que você não conseguiu e mande para a biblioteca, que a biblioteca vai te ajudar, vai encontrar, e se realmente a Unicamp não tiver, a gente consegue eles para você de outra forma, tem alguns convênios, enfim. E isso aconteceu comigo. Então, até os artigos que não estavam acessíveis pela base que a Unicamp fornece para a gente entrar no nosso acesso ao café no Web of Science, eles conseguiram para mim. Então, foi o que a Anne falou. Eu endosso tudo que a Anne falou sobre até o back-office, aí, né? Todo mundo que está trabalhando na parte administrativa, que não são só os discentes, faz parte, é um conjunto, é um pacote, é a união, é tudo isso que faz a FCA, para mim, a melhor pós, e eu fiz questão de reingressar o doutorado na FCA. Acho que é interessante agora, conta do prêmio. O Bruno mandou aí, conta do prêmio. Não, peraí, antes de falar do prêmio, peraí. É importante a gente pontuar também que o que as meninas estão comentando, elas estão colhendo, claro, os resultados de um esforço árduo, né? A gente tem que destacar aqui que a Beatriz não foi a primeira a defender por acaso, ela se esforçou para isso, a Anne também, dentro do ritmo que ela fez, ela quase que chegou junto lá, porque entrou numa turma diferente. Entrei numa turma depois e quase que alcançou, né? Mas eu acho que é interessante destacar para aqueles que tiverem interesse em ingressar no programa, primeiro porque muita gente pensa assim, eu prefiro fazer um programa de uma universidade pública, porque é gratuito, né? Então, se é gratuito, então vai ter um monte de gente lá prestando. Vai mesmo. Por isso que a gente procura fazer de uma maneira seletiva, né, para identificar o perfil
do nosso programa, que é acadêmico também. Ele não é um mestrado, nem um doutorado, eles não são profissionais, eles são acadêmicos, né? Então, o foco na nossa linha, ele é para pesquisa mesmo. Então, algumas pessoas ficam em dúvida, mas será que eu consigo, trabalhando durante o dia, estudar à noite, na FCA, né, na Unicamp? Olha, a gente necessariamente, e as meninas, e tem um monte de gente que trabalha dentro do nosso programa, porém, eles trabalham com flexibilidade de horário, que eles acordaram com os seus respectivos empregadores, alguns têm a própria empresa, né? Mas existe essa possibilidade. Outras pessoas, elas não trabalham e pleiteiam bolsa, que é importante falar aqui também das bolsas, porque nós estamos num momento de escassez de recursos, né? A gente não pode garantir, em momento algum, que todo aquele que entrar vai obter bolsa. Pelo contrário, a gente já até avisa de que existe uma dificuldade muito grande no momento atual que o país está vivendo, de nós obtermos recursos para a bolsa. Acontece, nós temos uma ou outra bolsa, mas nós temos que adotar critérios de direcionamento dessas bolsas, e elas, hoje, né, a gente já tem até isso mais definido, elas são encaminhadas por ordem de classificação da entrada, né? Ou seja, existe um ranking da pessoa quando ela vai ingressar no programa, aqueles que são aprovados, eles são ranqueados, e a prioridade das bolsas para aqueles que não têm vínculo profissional, aí são direcionados, né? Então, existe sim, porém, muito escassas, então a gente não ilude ninguém de que, eu vou entrar e vou tentar a bolsa. A gente não tem como garantir bolsa. E no caso do esforço, as meninas falaram bastante de artigos, né? Exige-se sim, que uma vez que adentre-se num projeto, né, numa proposta de pesquisa, nas disciplinas, muitas vezes, que a pessoa expresse isso dentro de uma característica muito clara, que é a produção, né? Então, o programa, de um lado, ele favorece essa interação que nós temos, até porque ainda é um programa em consolidação no seu sentido de tempo, porém, como a Anne e a Bia comentaram, a maioria dos nossos docentes, quase todos, ou viemos de outros programas e já temos parcerias internacionais, então já existe um ritmo de pesquisa diferente. Não é que os professores estão agora junto com o programa, não, os professores vieram de outros programas e estão agora dentro, com a sua expertise aqui no PPGA. E o prêmio, né, agora voltando assim, a Yane pode falar do prêmio. O orientador da Anne, que foi o Gustavo, que acabou de mandar uma pergunta aí, né? O Gustavo, isso, a gente já vai falar disso também. O professor Gustavo, ele, junto com alguns outros colegas que nós temos, eles ganham prêmio constantemente, né? O professor Gustavo, qualquer encontro do Enampad, está ele e o Bruno ganhando prêmio e tal, né? Então, para o programa, é muito bom, muito rico. E no caso da Anne, né, que trabalhou e continua trabalhando junto com o professor Gustavo, eles têm para a Anne, eu acho que é ótimo, né? Eu vou até querer ouvi-la agora, do ritmo de trabalho que o Gustavo e o Bruno eles possuem, ou seja, não é para quem está ouvindo, que legal, vou entrar lá e vai ser tudo tranquilo. O Bruno trabalha de madrugada, né? Pode falar isso também. O Gustavo tem um ritmo de trabalho e exige. Então, eu queria que você comentasse dos prêmios que você participou. Outros alunos também ganharam prêmio, né? Então, só reflete essa nossa característica. Pode falar, Anne. O esporte favorito do Gustavo é realmente ganhar prêmios na academia, né? Tem vários, a parede dele inteira de cima a baixo. Oi, orientador. Então, eles realmente, é excelente fazer, mas existe um rigor e uma relevância dentro dessa pesquisa, né? A gente entra e existe um rigor altíssimo, principalmente trabalhando com os dois, tanto com o Gustavo quanto com o Bruno. Os dois têm um rigor elevadíssimo, e a relevância, então, toda vez que eu chego com qualquer ideia ou vice-versa, então eu acho que essa é sempre a pergunta principal do Gustavo. Tem rigor? Tem relevância? Ótimo, vencemos isso?
podemos conversar. Então, não é que é simplesmente flores, né? É um processo que ele te exige. Eu, especificamente, trabalho em dedicação exclusiva para o mestrado, fiquei em dedicação exclusiva no mestrado, hoje também estou em dedicação exclusiva para o doutorado, e é um ritmo insano. Como o senhor mesmo comentou, o Bruno trabalha de madrugada, né? Você acorda, já tem 57 e-mails do Bruno na sua caixa de entrada, você passa o dia inteiro resolvendo para ter mais 57 no dia seguinte. O Gustavo, a mesma coisa, ele te responde, você manda um e-mail para ele, o e-mail mal chegou, ele já voltou. Então, assim, eles são muito acelerados, é exatamente isso, eles já vieram de outros programas, eles já têm um ritmo, eles já têm uma rede de pesquisas, então eles já são muito conectados, e eles já estão fazendo a roda girar. Então, até você entrar nesse trem, você pegar o ritmo, isso demora, né? A gente conseguiu um prêmio de um trabalho que nós fizemos no evento do EGEP, né, que é um encontro relativo a empreendedorismo. Nós tivemos o primeiro lugar na linha de empreendedorismo, especificamente, e nós conseguimos exatamente isso, é resultado desse esforço, desse rigor e dessa relevância que é a todo momento solicitada e demandada por eles. Obviamente, isso exige muita leitura, isso exige muito esforço, muitas horas na frente do computador, mas isso paga, né? Eu acho que o retorno é isso. Se eu for olhar meu primeiro artigo que eu fiz e for comparar com o último, é notório esse processo de construção de pesquisador e como isso evolui, como eu evoluí, e com certeza ainda vou evoluir bastante, principalmente considerando as pessoas que eu tenho próximo a mim, que eu estou também construindo essa minha rede de networking para escrever artigos. Muito bom. Perfeito. Ô, Cris, sim. Não, desculpa, só se você me permite, é que tem a Marcela e o Gustavo puseram duas questões aqui, depois você só me lembra de pontuar aqui para a gente responder, tá? Eu ia pedir, professor, para você comentar sobre esse número de disciplinas, né? Que o professor, essa pergunta do professor Gustavo aí, que ele lembrou, que talvez muita gente queira saber, quantas disciplinas um aluno de mestrado tem que cursar, quantas um aluno de doutorado tem que cursar, como é esse dia a dia, né? As meninas podem falar também. Depois que sai da aula, como que é o dia a dia de um aluno de mestrado, de um aluno de doutorado, né? E a convivência também dentro da sala, esse networking, enfim, essas pessoas que vocês conhecem, como foi, se vocês provavelmente têm parcerias também, pode ter parcerias, né? Vocês podem construir coisas não só com os professores, mas com os próprios colegas de classe, né? Então, essa foi a pergunta do Gustavo, e depois tem a pergunta da Marcela, que ela disse, professor, enfim, falou que a live teste ANPAD, eu vi. E se o teste ANPAD, para ser usado para ingresso em 2021, tem que ser o de setembro ou pode ser o de novembro também? Tá, eu vou começar com a da Marcela, que é mais rápida, tá? Depois a gente fala com a pergunta do Gustavo. Viu, Marcela? Primeiro, é legal estar aí participando. Por sinal, quero dar boa noite para todos os colegas docentes e discentes, né, que estão aqui na live. E ao professor Leonardo, né, coordenador da pós de toda a FCA, que está aqui também nos acompanhando. Um abraço para vocês. Eu queria só, para a Marcela, comentar o seguinte. O teste ANPAD, como a Beatriz comentou, ele usa uma medida relativa àqueles que estão prestando naquele instante, tá? Como a gente vai ter setembro e novembro, a gente tem uma pontuação mínima para ser atingida. Então, a vantagem de se prestar em setembro é que, caso a pessoa não atinja a pontuação mínima, ela ainda tem mais uma oportunidade de prestar em novembro, tá? Essa seria a vantagem. O que nós temos de programação, inclusive estamos acertando isso com a Secretaria de Ensino, mas ficará pronto no edital, tá? Provavelmente nós estaremos num processo de aceitação do teste de novembro, dadas essas alterações de semestre que nós tivemos. Só que a gente só vai confirmar isso com o edital, tá? Então, o que nós estamos pontuando existe sim uma intenção de também considerar o de novembro dentro do nosso prazo. Claro que se a secretaria falar, olha, não vai dar por uma questão de
programação interna de calendário, aí a gente vai ficar só com setembro, mas a nossa ideia também é procurar aproveitar o de novembro, tá? Esse é uma situação. Com relação às disciplinas que podem ser feitas e devem ser feitas, né, no caso do mestrado, a pessoa tem que fazer, no total, são 6 disciplinas, tá? 3 obrigatórias e 3 eletivas. Cada disciplina demanda, nós chamamos por 1 hora, um crédito são 4 horas, né? Então são 60 horas por disciplina, que elas são oferecidas ou de manhã, ou à tarde, e raramente à noite, como nós já comentamos. Então, no caso do mestrado, tem que se fazer 6 disciplinas, num prazo de 1 ano desejável, ou seja, 3 no primeiro semestre, 3 no segundo semestre, e depois tem mais 1 ano, 6 meses para qualificar e mais 6 para defender. Esse é o prazo ideal, tá, do mestrado. No caso do doutorado, é um pouco maior, são 3 anos, né, o ideal. Então, ele tem 9 disciplinas, se ele não for egresso do programa, tá? Então, se ele entrar de um outro programa, ele tem que fazer 9 disciplinas, 3 por semestre, tá? Se ele já for egresso do programa, aí ele tem a vantagem de fazer apenas 3 disciplinas, porque ele elimina, né, 6 disciplinas. Então, a gente tem uma vantagem para aquele que tiver já uma proposta de continuar no doutorado. Mas quem vai continuar vai ter que prestar o concurso do mesmo jeito, tá? Não é porque fez a Beatriz e a Anne, elas entraram no processo seletivo e foram aprovadas. Não garante, naturalmente, você ter fechado ou finalizado o mestrado aqui e automaticamente vai para o doutorado. Não. Nós temos 8 vagas de doutorado, né? Nós temos 8 vagas. Estas 8 vagas, elas são distribuídas para os melhores candidatos, ou seja, aqueles que tiverem um bom desempenho no processo seletivo. Nós temos, a Cris comentou, né, alunos do Brasil inteiro nos procurando, e já desde o ano passado, alunos estrangeiros, né? Nós contamos hoje, nós temos editais específicos para estrangeiros, então nós abrimos, uma vez por ano também, nós temos vagas para mestrado e doutorado. No ano passado, a gente preencheu vagas de mestrado, nós temos 3 pessoas participando do nosso curso, Costa Rica, Colômbia e Moçambique, né? Então, nós temos pessoas de diferentes regiões nesse sentido. O que nós gostaríamos de reforçar, e aí as meninas podem também depois inserir a experiência delas, é o seguinte: a quantidade de disciplinas, elas vão necessariamente impactar no seu ritmo de estudo. Se a pessoa não se programa para cumprir essas disciplinas, ela pode ter problemas, né? Então, da mesma forma que tem uma ótima estrutura, como as meninas comentaram, exige-se também que o tempo aqui seja dedicado para você desenvolver o que se espera que se desenvolva. Então, existe sim, né, uma cobrança de produção, de cumprimento dos prazos, tá? Mas não quer dizer que seja algo impossível, pelo contrário, a gente está cada vez mais deixando, a live é um exemplo disso, né? Trazendo para as pessoas esclarecerem dúvidas, porque da mesma forma que pode parecer algo muito inatingível para alguns, falar, nossa, eu vou entrar no doutorado lá em administração da Unicamp, tem 8 vagas, ué, faça, tente, né? Nós estamos com esse caminho, se inscreva, se esforce. O mestrado, nós temos um pouco mais quantidade de vagas, né? No mestrado, nós temos até 20 vagas, mas não quer dizer que nós preenchamos as 20. Né? Nós preenchemos aqueles que tiverem um desempenho adequado dentro do processo seletivo, tá? Então, a minha recomendação façam, porque conseguindo, acho que o maior beneficiado são vocês mesmos. Então, eu deixo a palavra aí para a Bia e para a Anne, para comentarem sobre como é que elas dosaram, né, o ritmo de estudo delas para se dedicar e para cumprir as tarefas que cada disciplina também exige, que é uma experiência, pode ser estressante em alguns momentos, mas depois ela vai recompensar, né? O que vocês acham?
Quer falar primeiro, Anne? Pode ir, Bia. Bom, Milani, é preciso, assim, uma disciplina ainda mais acirrada, né? Eu sempre andei com um caderninho do meu lado, um caderninho ou uma agenda para me organizar tudo que eu preciso fazer. Então, para conciliar trabalho, né, que eu era CLT, empresa, e toda a exigência que existe dentro de uma pós-graduação, né, um programa de pós-graduação, é preciso muita organização. Primeira coisa que eu falo, você precisa querer muito. Eu falo para todo mundo, se você quiser fazer um mestrado ou um doutorado pelo título, não faça. Você realmente tem que gostar de ler, você realmente tem que gostar de estudar aquilo, tá? Porque senão você não vai até o fim. Você pode até passar, mas você não vai até o fim, porque o nível de exigência é muito alto. Assim, é totalmente possível, mas não são tudo, não é como você estava falando, professor Bruno, professor Gustavo, é muito trabalho e é trabalho duro, né? Porque a Unicamp, ela é uma instituição que ela preza pelo conhecimento de excelência, né? Muito diferente de você fazer um trabalho de conclusão de curso, de algum curso lato sensu, que já demanda, mas para você fazer algo dentro da academia é uma exigência diferente, né? Tem um ritmo de produção que é exigido pelos orientadores, pela própria faculdade, né? Algumas disciplinas, elas te desafiam a escrever artigos, resenhas, até produzir vídeos, resenhas sobre uma série de artigos. Nós somos desafiados a dar a aula, né? O professor dá a bibliografia e quem faz a aula expositiva somos nós, e isso demanda muito tempo. Então, assim, é possível, mas exige um esforço muito grande. Às vezes tem que abrir mão ali de um sábado, de um domingo, para passar o dia na frente do computador para produzir, para estudar, né? Para quem, eu digo, para casos de quem está conciliando com o trabalho CLT, e acredito também que, enfim, dependendo do ritmo aí da produção, até quem está na academia, hoje é meu caso, hoje eu estou me dedicando muito mais à academia, no doutorado, então a minha visão é essa. Exige, sim, um esforço, uma disciplina muito grande, e você tem que querer muito, né? Tem que ser, porque senão a chance de desistir pelo meio do caminho aí é muito grande, né? Então, que você queira muito, mas é muito gratificante, vale a pena. Tanto que eu tô aqui de novo agora no doutorado, né? Ingressei. Anne não, desculpa, Bia, depois, só para eu não esquecer, eu vou fazer essa pergunta, e daí a Anne vai falar logo a mais, mas eu vou fazer a pergunta aqui só para eu não perder esse pensamento aí. Então, você fez o mestrado estudando, agora, só para ver se eu entendi bem, aí para as pessoas também entenderem isso. Agora você está empreendendo, então você está no doutorado, você está empreendendo, você não é mais CLT em alguma empresa, ou você ainda trabalha em alguma empresa? Não, agora eu presto serviços, né, Cris? Eu sou contratada, atualmente eu estou contratada por uma empresa, mas eu também faço alguns atendimentos individuais de mentoria com empreendedores, sim. Desenho de processo, gestão de rotina. Então, assim, não é somente o doutorado, eu estou fazendo somente, né, que já é muita coisa, muita responsabilidade. Mas, assim, também estou conciliando com o meu negócio, mas daí eu tenho mais flexibilidade de horário, né? E a flexibilidade de horário facilita para você organizar todas as demandas. Então, porque eu fiquei pensando assim, quando você negociou com a sua empresa, quando você era CLT no mestrado, e você negociou isso, né? Olha, eu vou fazer mestrado, é importante por isso, né? O que você foi, qual que foi a sua linha de argumentação aí com o seu chefe? Porque talvez alguém que assista essa live pense sobre isso e fale assim, como será que eles conseguiram, né? Fazer, o que eles falaram? Então, dá alguma ideia aí, se você puder depois dar alguma ideia para alguém que queira fazer mestrado, mas esteja trabalhando, enfim, como negociar também isso lá dentro da empresa, né? O que você disse para eles? Por que seria bom você fazer mestrado? O que eles entenderam? Enfim. Mas aí, se for falar, depois que a Anne falar, daí passo para você de novo. Legal. Pode falar, Anne.
Oi. Eu estava tirando no mundo. Bom, então, voltando um pouquinho nessa questão de ritmo de estudo, né, de disciplinas. Como o professor Milani comentou, a gente tem uma carga horária desejada dentro do semestre, então, dentro do mestrado. É interessante que a gente curse 3 disciplinas no primeiro semestre, 3 no segundo semestre, na sequência, ou seja, o terceiro semestre, a gente faça o PED, e aí já faz a defesa para a gente conseguir Explica fechar o que é dentro. PED, né? Ah, isso é. É o programa de estágio docente, que é um momento que nós, todos os alunos de pós-graduação, como o professor reiterou várias vezes, nós fazemos uma pós-graduação com curso acadêmico. Então, a gente tem um momento dentro da nossa formação que nós estamos dentro da sala de aula. Dependendo da modalidade, que aí tem diferença se você tem os tipos lá, tem os nomezinhos, e dependendo da modalidade que você for, você pode contribuir mais ou menos na formação da sala de aula, na disciplina. Então, eu vou auxiliar um professor que hoje está vinculado à Unicamp, vou auxiliá-lo dentro da sala de aula para minha formação enquanto docente. Então, isso pode partir desde o plano de ensino, montar a aula, até uma aula expositiva, e aí existem alguns outros critérios, alguns detalhezinhos que precisam ser atendidos, mas em linha geral é isso. Então, a gente tem essas estimativas de períodos que a gente precisa atender. Então, como isso já é mais ou menos formulado, a gente tem que seguir, não é que tem que seguir, mas é o ideal seguir. E isso exige, como a Bia falou, a gente paga, existe um custo e é um custo alto. É muita hora de dedicação, é muita hora de leitura. Eu, especificamente, quando eu saía da sala de aula, como eu estava com as coisas frescas na mente, eu geralmente já ia direto fazer a atividade, ou eu já ia direto fazer a leitura que era necessário. São muitas horas de leitura, todas as disciplinas exigem leitura. Eu até hoje não fiz nenhuma disciplina que não me exigiu leitura. Todas exigem, todas têm uma carga muito pesada de leitura, todas têm um trabalho, seja um artigo, seja um ensaio, seja um vídeo, seja um caso de ensino. Todas têm um trabalho que eles entendem que é o ideal, que o professor vai te avaliar, vai verificar se você acompanhou de fato aquela disciplina ou não, e se você foi bem sucedido ou não dentro daquela disciplina. O professor Milani, em específico, passava vários exercícios toda a aula. Então, assim, cada professor ele vai verificar como é interessante para o seu aprendizado. A disciplina dele era uma disciplina que necessitava essa parte prática. Então, a gente tinha exercício toda a aula para entregar, quase que não sai. Tem outras que não, que eles querem que você construa um conhecimento para chegar no final e apresentar. Então, esse processo vai depender da disciplina, e isso te exige. Então, além de tudo que a Bia comentou, eu acho que o que é importante você também manter em mente você realmente tem que querer, e é uma coisa que tem que ser prioridade na sua vida. Ele tem que estar no pódio. Se é o primeiro, se é o segundo lugar, obviamente vai caber a pessoa decidir, mas ele tem que estar ali, encabeçando a lista de prioridades da sua vida, porque ele te exige muito. E se você não tomar atenção, você é atropelado, porque é muita coisa. Então, ficou assustador, né, falar atropelado. Mas, assim, porque são muitas atividades. Então, se você não se organizar, você tem que se organizar, você tem que ter uma dedicação, você tem que ter horas específicas. Eu, especificamente, eu gosto de estabelecer horários. Então, de hora X a hora Y, eu vou trabalhar. E é isso. Como a Bia, eu também tenho a minha agendinha que me acompanha sempre. Então, assim, a gente acaba entrando nessa rotina, acaba compreendendo esse ritmo e vendo como dosar tudo. Mas é um ritmo de estudo que te exige, é um ritmo, assim, marcha quinta já. Você não vai engatar a primeira e seguir. Você já entra, a máquina já está muito rápida e você tem que acelerar o motor para acompanhar. E a outra pergunta que tu fizeste foi em relação à nossa experiência em sala de aula, né?
Eu que vim de outro estado, que tem toda uma bagagem diferente de quem é de São Paulo especificamente, para mim a convivência em sala de aula foi extremamente enriquecedora. Ver a Bia, eu olhava para a Bia e falava, gente, como é que a oratória dessa mulher é perfeita. Então, assim, você começa a ver, você começa a perceber, e tem esse senso crítico que a Bia já comentou, existem outras experiências, a gente tem pessoas de outros estados, de várias idades, então você tem gente que está começando uma carreira, que já foi faculdade, mestrado, doutorado, ao passo que você também tem pessoas que passaram uma vida profissional e decidiram que agora era um momento interessante para cursar esse momento, para fazer esse momento na sua vida. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, 50 anos e passou 30 anos na iniciativa privada, te traz uma riqueza de informação que é impressionante, é uma coisa que você vai assimilando, você está em sala de aula, você vai assimilando. Um exemplo que a pessoa contextualiza, o professor dá um exemplo também, porque eu acho que em sua maioria, se não em sua totalidade, os professores tiveram também experiências na iniciativa privada, então eles trazem essa experiência para dentro de sala de aula, os discentes complementam, então fica essa troca em sala de aula também. Então é uma experiência enriquecedora, mas ela é uma experiência que exige dedicação. Você tem que querer, você tem que estar disposto a buscar isso e a priorizar isso a todo momento. Desculpa. Não, que eu ia falar que como a gente está nesse grupo que é tão heterogêneo, ele também traz resultados para a gente, né? Eu acabei de finalizar um artigo que eu fiz com uma colega de classe, e o Gustavo, colega de classe e orientanda do Gustavo, e o Gustavo foi o nosso coautor, e também o nosso mentor nesse artigo. Eu também já tive a oportunidade de dar umas aulas enquanto professora visitante em instituições, justamente por causa desse networking. Então, você percebe que você vai crescendo e frutos vão brotando dessa árvore que é o PPGA. Professora, eu estava pensando aqui, enquanto elas estão falando, sobre essa riqueza, né, essa heterogeneidade, tanto do corpo docente, da formação do corpo docente também, e dos próprios alunos, né? Não é só quem se forma em administração que pode fazer um mestrado em administração e um doutorado em administração. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. E Excelente. A gente tem Desculpa, professora, a gente já aproveitando aqui, um comentário do Gabriel, ele pergunta se dentro das linhas de pesquisa da FCA vai ter algum tema relacionado ao momento da pandemia, enfim. Tá, não, eu estava reforçando que é uma excelente questão essa ideia de destacar que quem faz mestrado e doutorado não precisa ser oriundo de uma graduação, no caso de administração. Pelo contrário, nós temos vários colegas, engenheiros, principalmente, engenheiros de produção em particular, que, principalmente aqueles que querem seguir carreira de mercado financeiro, ou, enfim, que tem algum tipo de preferência já nessa linha, nós temos diferentes formações, né? Então, não quer dizer que a pessoa tem que ser graduada em administração. Geralmente, as pessoas podem ter essa visão mais eclética, né, de querer buscar na administração aquilo que eventualmente vale fazer um desenvolvimento não só pessoal, mas também técnico profissional, inclusive, né? Então a gente tem diferentes formações. Tanto é que o próprio teste ANPAD, ele não tem questões específicas de administração, é português, inglês, raciocínio lógico e quantitativo, né? E só aproveitando, o teste ANPAD deste ano vai ser à distância, né? Não vai ser mais presencial em função da pandemia, e tem dois tipos de teste, tem o acadêmico e o profissional. Eu diria que vocês se atentem, aqueles que forem prestar, que que selecionem o acadêmico, tá? No caso do PPGA nosso aqui da Unicamp, é o acadêmico.
o profissional tem questões específicas para mestrados profissionais, tá? Então, eu queria destacar isso. E para o nosso amigo que perguntou da pandemia, o Gabriel, né? Gabriel, nós temos as duas linhas de pesquisa, elas são dadas, elas existem, né? Elas não são adequadas ao momento. É gestão e estratégia e empreendedorismo e sustentabilidade. Dentre essas temáticas, a gente não tem nenhum tópico em particular vinculado à pandemia. O que a gente tem, e provavelmente vai ter, é muita pesquisa em função dos reflexos que a pandemia está gerando, não só no sentido econômico, né, porque mexe em cadeia produtiva, mexe em estrutura de demanda, de oferta, mexe no perfil do consumidor, toda a característica de marketing, enfim, nós temos diferentes aspectos que a pandemia pode impactar. Então, eu diria que é um campo aí bastante grande, mas tem que estar alinhado com uma das propostas que nós já temos, tá? Essas propostas vão vir dos próprios alunos, muito provavelmente os professores vão escolher esses projetos, né? Enfim, claro que a pandemia vai influenciar na curiosidade de pesquisa dos próprios alunos que vão construir os projetos, que vão apresentar para os professores e daí vai se trabalhar nessas questões, né, professor? Não é isso? É isso, e eu sugiro àqueles que tiverem interesse, porque vai ter que desenhar uma proposta, né, de pesquisa para ingresso. Então, no caso do mestrado, não é nada, não é o projeto, é uma proposta, né? E no caso do doutorado, não, aí já é um projeto de pesquisa. Mas eu sugiro que no nosso site do PPGA, ele tem a lista de todos os docentes e tem as linhas de pesquisa de cada docente. Identifiquem ali o docente que vocês tiverem mais proximidade ou interesse em termos de temática e olhem o currículo Lattes, né, de cada um, vejam os artigos que cada um já publicou, verifiquem lá as linhas de pesquisa que cada um trabalha, que já vai dar uma ideia da onde seguir, né, para construir uma proposta de investigação. Legal. Professor, agora a Anne vai ter que nos deixar, que a gente já está concluindo uma hora de conversa, e ela tem muitos compromissos, então a gente vai se despedir da Anne. Anne, muito obrigada pela participação. Gente, muito obrigada, viu? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu me coloco à disposição. Acho que a Cris também pode deixar meu contato. Vou deixar vocês com essas pessoas incríveis e que eu tenho certeza que vão conseguir sanar todas as dúvidas que vocês, porventura, ainda tenham. Tchau, tchau, Obrigado. gente. Obrigada, boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Pronto. É que o fuso horário que ela está é diferente, né? É uma hora a mais, né, professor? Não é? A menos, né? A menos? A menos. Cris, quer que eu responda a sua pergunta? Não sei se você quer complementar mais algo. A Anne falou, né, sobre a experiência dela. Tudo, por favor. Quero sim. Você havia feito uma pergunta que eu achei muito interessante, porque isso foi algo que foi desafiador para mim, né? Sobre fazer o approach com o meu superior, né? Com o meu líder dentro da empresa, para negociar a minha participação no mestrado. Bom, eu acho que uma vantagem que eu tive em tudo isso foi o fato de eu sempre ser muito transparente na minha atuação pessoal, profissional. Então, eu tinha um relacionamento muito próximo com o meu líder. E quando eu vi o processo seletivo, inclusive, eu comentei com ele que eu havia ficado muito empolgada com aquilo e tal. E, inclusive, um dos requisitos para isso, para você ser admitida no programa, são 2 ou 3 cartas, não me recordo muito bem, de recomendação. A gente fez uma pequena alteração, né? Agora a gente não está mais com essa solicitação, mas ela é bem-vinda se tiver. E eu lembro que eu pedi justamente para o meu líder. Fui conversar com ele, porque assim, o apoio dele seria muito importante desde o processo seletivo. Então, eu já fui conversar com ele sobre isso, sobre possíveis ausências, mas me comprometi com ele que não seriam impactadas as minhas entregas, eu continuaria entregando o mesmo, então acho que isso é uma coisa excelente para falar, acho que pesou ali.
E a FCA está no nome, né, Cris? Faculdade de Ciências Aplicadas. Então, eu usei muito o argumento de trazer os conhecimentos nas disciplinas para a empresa, que isso seria, inclusive, um investimento para a empresa, agregaria para a empresa, né? Então, eu usei esse argumento e ele me apoiou desde o primeiro instante. Não foi fácil, algumas reuniões caíam, né, enquanto eu estava me dedicando, estava em alguma disciplina, mas ele sempre me auxiliava, ele viu quanto aquilo estava agregando, e inclusive foi um dos meus feedbacks, né, em reuniões de avaliação com ele, sobre como a minha postura tinha alterado para melhor. Então, realmente, e daí isso deu forças para ele me apoiar até o fim, né? Não impactou realmente meus resultados, e ele percebeu a evolução profissional, né? Técnica. Então, são essas as dicas que eu dou. Muito bom. Não sei se eu respondi. Sim, tá ótimo. Obrigada, Beatriz. Professora, eu acho que a gente também vai para as considerações finais aí. Eu só pensei mais uma coisinha enquanto a Beatriz estava falando de administração como ciências aplicadas, né? Se você poderia falar um pouco mais sobre isso, a administração como uma ciência aplicada e o que ela traz, né, para a relação da academia com o mercado também, o que ela traz para a iniciativa privada, enfim, para o mercado, a gente tem alunos que são professores em outras universidades, né, professora? Eu lembro disso também. Enfim, queria que você comentasse sobre isso, daí eu acho que a gente pode ir para as considerações finais mesmo, né? E é isso. Excelente. Muito bom. Bom, a administração, também dando um panorama da pós-graduação no Brasil, dentre as áreas que existem hoje, e que a CAPES, né, que é a coordenação vinculada ao Ministério da Cultura, da Educação, né, que é a coordenadora... Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, não é, professor? Isso, exatamente. Todos os programas de pós-graduação, eles se reportam, eles se submetem, inclusive, às avaliações que a CAPES faz, né? E dentre as áreas que a CAPES avalia, a nossa área, a de administração, que está junto com contabilidade e turismo, a nossa área, a área número 27, e dentro dessa área nós temos no Brasil inteiro 200 programas, tá? Entre mestrado e doutorado, 200 programas. É a maior área, né, em termos de programas, da área de conhecimento, né, que nós temos do país. Esses 200 programas, a maioria é mestrado, e aí se divide entre acadêmico e profissional. É importante frisar que espera-se que cada um tenha uma característica, que, claro, tem pontos em comuns, mas que tem que ter um diferencial, né? Não necessariamente você vai encontrar as mesmas disciplinas ou o mesmo enfoque, e não é só na área de administração. Acho que em qualquer proposta de pesquisa, você vai ter escolas mais ou menos vinculadas a algumas linhas de pesquisa. E no nosso caso em particular, que é gestão e sustentabilidade, eu destaco aqui que nós estamos falando de sustentabilidade corporativa, tá? Ou seja, nós temos, às vezes nós recebemos, né, contatos de pessoas de outras áreas. Vocês têm sustentabilidade, e uma visão um pouco mais genérica, mais na parte ambiental, né? Não que nós não tenhamos isso em termos de discussão, mas o nosso foco é sustentabilidade das organizações, tá? Então, o que a gente tem no profissional que procura ou o pesquisador que se engaja no nosso grupo, é que ele tenha como proposta de pesquisa, além das linhas básicas, né? Finanças, marketing, comércio internacional, gestão de pessoas, nós temos isso, né? Nós temos pesquisa e professores vinculados a isso. Mas o nosso diferencial, e aí por isso que eu insisto naqueles que tiverem interesse, olhar quem são os docentes, e cada um pesquisa, que nós temos uma sintonia com ou a linha 1, que é gestão e estratégia, ou a linha 2, que é empreendedorismo e sustentabilidade, né? Então, nós temos a possibilidade, né, nesse leque de opções, de explorar textos e contextos
que talvez favoreçam a perspectiva da pessoa em querer buscar um aprimoramento, um aperfeiçoamento e dar o primeiro passo para entrar na linha de pesquisa. Tá? Então, eu não destacaria um aspecto, eu destacaria estes aspectos. Existe, sim, a possibilidade de finanças, marketing, gestão de pessoas, comércio internacional, mas sempre trabalhando aspectos voltados para a linha maior, que é gestão e sustentabilidade. Tá? Então, não seria algo tão pontual, mas não foge desse escopo. Tá? Então, eu acho que é esse o grande mérito de a gente ter um foco. Né? Nós não temos administração no nosso programa, é administração de organizações, eventualmente temos contato com alguma organização, algum trabalho, né, voltado para a organização pública, mas o nosso foco é administração de organizações, não necessariamente administração pública, né, como também na nossa graduação a gente tem os dois, né, a gente tem administração e administração pública, mas nós transitamos sem nenhum problema com essas características. Legal. Beatriz, eu acho que você podia falar um pouquinho da sua pesquisa, talvez, alguma coisa assim da sua pesquisa, e também o Gabriel, professor, antes da Beatriz finalizar aí para a gente, ele pergunta qual a principal diferença entre proposta, né, eu acho que para entrar no mestrado, e o projeto para entrar no doutorado, né? Posso falar antes da Beatriz, só para... proposta, Gabriel, é a intenção, são 4 páginas, é algo mais curto, é mais voltado para você apontar o que você quer pesquisar e colocar ali as características dessa investigação, né? Procurar estruturar em poucas páginas o que e como você pretende pesquisar e qual é a relevância disso dentro de uma proposta de agregar conhecimento numa das linhas. Já o projeto de pesquisa, ele é mais robusto, né? Ele é voltado aí para o doutorado, é um projeto mesmo de pesquisa, onde você detalha, né, o que você vai fazer, tem uma questão de pesquisa, você tem todo um referencial teórico, né? É todo o arcabouço teórico que você já vai apresentar, que vai fundamentar o seu trabalho, tem o método científico que você vai explorar, né? Tem dependendo se é quantitativo ou qualitativo, você vai visualizar já potenciais benefícios, né, para agregar conhecimento que isso vai trazer. Então, a elaboração é mais sofisticada. Tá? Então, para mestrado, a gente pede a proposta, e para o doutorado, aí sim, a pessoa já tem um pouco mais de experiência, então ela vai apresentar o projeto. Tá bom? Muito bom. E aí, professor, você acha que a gente conclui, então, com essa questão que eu fiz para a Beatriz? Depois da resposta dela? Sim, podemos concluir. Eu só depois que a Bia acabar, eu só dou um recado final e a gente pode já finalizar. Sim, ok. Bom, legal. Cris, primeiro falando da minha pesquisa, então, lá do mestrado, eu estudei internacionalizações, né? Internacionalização de municípios do estado de São Paulo e qual o impacto em indicadores econômicos, em desempenho econômico de cidades. Então, foi algo desafiador, porque aqui no país a gente tem uma certa dificuldade a ter acesso a banco de dados, né? Existem muitos artigos com temas relacionados, assuntos relacionados ao redor do mundo, né? Que foi o arcabouço teórico que foi utilizado para fazer toda a parte de revisão bibliográfica. Mas na parte para eu fazer, meu método foi quantitativo, né? Eu fiz uma análise multivariada de dados, fiz regressões simples e múltiplas, fiz matriz de correlação também, e minha base de dados foi secundária, e para conseguir a base foi muito desafiador, porque as pesquisas, principalmente na Europa, países europeus, eles têm mais acessibilidade, eles têm mais disponibilidade de indicadores e de dados, né, para serem trabalhados. E aqui, nem tanto. Então, foi bem desafiador, mas foi muito interessante, aprendi demais para essa formação de rigor acadêmico, rigor de pesquisa, identificar a relevância, e depois transformar minha dissertação de mestrado em um artigo, me deu uma experiência, né, uma musculatura acadêmica muito forte. E, enfim, essa foi a pesquisa do mestrado. Agora, a pesquisa do doutorado, e foi até interessante você fazer essa pergunta, né, porque eu acho que uma questão que ela circula muito é justamente
conciliar o doutorado e o mestrado acadêmico com a vida profissional, durante o mestrado, uma frustração minha foi eu não conseguir fazer um tema, não consegui apoio da empresa que eu estava na época, para algum tema, eu estava super disponível, estava sempre conversando com várias pessoas dentro da organização, que eu queria levar minha pesquisa para algo que pudesse ser utilizado dentro da organização, né, e meu orientador estava, inclusive, aberto a isso. Mas dentro da própria organização eu tive dificuldades disso, né? Então eu tive uma frustração que eu não consegui casar as duas coisas. Mas agora, atuando como consultora do meu negócio, eu estou conseguindo fazer isso, o que facilita muito, que cria ainda uma sinergia maior entre as duas áreas, né? Entre a minha atuação profissional e minha vida acadêmica, né? Então, a ideia nasceu... O Morini, que é meu orientador, ele está migrando muito dessa parte de comércio internacional para a parte de estudo de negócios digitais, que é algo que eu já sou muito interessada, né, porque a minha atuação aqui tem sido, principalmente agora na pandemia, muito digital, né, então a minha consultoria ela já começou com digitalmente, o modelo de negócio digital, e eu me interessei muito pela área, e meu co-orientador, ele tem um interesse muito grande em estudos de comportamento do consumidor, que é o Daniel, o professor Daniel Capitani. Então, eu uni as duas coisas, né, a parte de negócios digitais com a parte de comportamento do consumidor, e daí eu comecei a pesquisar, coloquei algumas palavras-chave para começar a fazer a minha pesquisa relacionada a negócios digitais, empreendedorismo, comportamento do consumidor, e, inclusive, foi hoje que eu acabei o study plan para Fulbright, professor Milani, e acabou que se configurou de uma forma de eu estudar modelos de negócios digitais para empreendedores e fazer uma nova proposição de Canvas, um novo Canvas, né, adaptar o Canvas, que a gente já existe, que é o modelo mais popular de modelo de negócio. Agora, pensando no contexto que a gente está muito digital, como que nós vamos... É interessante que o Canvas seja adaptado, né? Outros componentes dentro de estudo de modelos de negócio, e como sempre quando nós vamos estudar modelos de negócios digitais, comportamento do consumidor, na leitura que eu fiz nesses últimos meses, eu percebi que tem dois conceitos muito fortes por trás, realmente, que é comportamento do consumidor e economia compartilhada, né? Então, eu vou fazer toda essa revisão, essa construção com base na economia compartilhada. Todos os artigos, sem exceção, que eu encontrei na minha pesquisa até agora, obviamente eu vou precisar fazer uma revisão bibliográfica, sistemática com mais afinco, né, usando uma abordagem que já exista na literatura, como o PRONUNCI, por exemplo, mas de todos os artigos que eu levantei para fazer esse plano de estudos para aplicar para um doutorado sanduíche, eu identifiquei que não existem metodologias quantitativas aplicadas nessa área. Todas são qualitativas, de revisão bibliográfica e de aplicação de questionário com empreendedores digitais ao redor do mundo, né? Então, ainda essa parte metodológica, eu quero me assegurar melhor com uma revisão mais aprofundada, né? Uma revisão sistemática, realmente, da literatura. Muito legal, muito bom, Beatriz. Então, você está se preparando... Você, na verdade, você falou sobre o doutorado, a parte sanduíche ou a Fulbright. Você está se preparando para concorrer aí para algum estágio fora do país? Como que é? Tô sim, na verdade eu vou aplicar para a Fulbright, que é uma instituição americana, né? Eles financiam estudantes ao redor do mundo para ir fazer um certo período de tempo lá, né? Eles têm alguns editais que são para 1 ano, alguns editais que é o doutorado inteiro fora. Esse edital que eu estou aplicando é para 1 ano fora. Inclusive, o professor Milani colaborou com uma carta como coordenador da FCA, me suportando, né, para esse desafio. E eu fui atrás de toda a documentação, mas o meu study plan já foi todo, né, meu plano de estudos, ele já foi todo baseado, com base no que eu venho alinhando aqui com o meu orientador da FCA, que é o Cristiano Morim, e meu orientador, que é o Capitani, né? Então, assim, a parte do estudo que eu faria lá é uma extensão do trabalho que eu já estou fazendo aqui com eles. Então, assim, o estudo, na verdade, ele é um só. O que mudam são os contextos, né?
Brasil para Estados Unidos. Mas ainda estou aplicando, não sei se será possível. Sim, está no processo ainda, né? Estou no processo. Te desejo boa sorte, então. Muito obrigada, agradeço. Professor, suas considerações finais, então. Eu queria primeiro agradecer, né, pela oportunidade que nós tivemos aqui de fazer essa divulgação, esses esclarecimentos. Claro, não dá para esgotar o assunto, mas eu acho que na nossa página, né, eu queria reforçar isso, na página do PPGA, que é esse endereço que está passando abaixo, né, lá a pessoa pode tomar contato, né, com as informações básicas, inclusive não só com a lista de professores, mas até olhar os editais anteriores que nós já tivemos para ingresso, né, porque acho que fica muito mais fácil a pessoa ler os editais já disponibilizados para que se sinta mais confortável, né, naquilo que nós temos. E eu também queria fazer um convite, né, principalmente para aqueles que estão indecisos, né, será que eu presto ou não presto, o que eu vou fazer? Eu diria o seguinte, depende do seu objetivo de vida, tá? O mestrado e o doutorado, eles têm uma perspectiva específica, os cursos de especialização, né, que são pós-lato sensu, eles têm uma outra perspectiva, não dá para a pessoa, eu não sei se eu faço especialização ou faço mestrado, são perspectivas diferentes, tá? A especialização é para uma proposta mais formal e técnica, para aplicação no ambiente de trabalho, né? Não que você não possa pesquisar e depois aplicar no trabalho, mas são investigações diferentes, são conceitos diferentes de dedicação, inclusive, e de produção. Tá? De qualquer forma, fica o convite para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais o nosso curso, nós estamos à disposição dentro dessa proposta de esclarecimento, os nossos contatos estão lá na página, tá? Eu acho que vale a pena ler, e só para fechar, o Gabriel perguntou se a gente deixa disponível a proposta para o mestrado. Não, Gabriel, todo o processo seletivo ele é interno, tá? Ele não é disponibilizado. O que eu sugeriria é você verificar o que tem de trabalhos e artigos já feitos com os professores e alunos, porque daí você já vai tendo uma noção, inclusive, os trabalhos que foram defendidos, as dissertações e teses, aí sim você já vai ter aquilo bem mais estruturado. Tá? Então, eu queria agradecer a participação de todos que fizeram questões. Vejo agora o professor André Sica também aqui mandando um abraço, né, dando parabéns para todos. Então, eu queria, isso, né, que esses momentos possam ter sido úteis. Alguém perguntou se ficará gravado, né? Ficará, a gente vai divulgar, inclusive, não só na página aqui da FCA, mas a gente vai também divulgar lá na página do PPGA, né, do programa, e dentro do possível, a gente vai procurar responder todas as questões. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigado, Bia, por ter aí contribuído com a nossa live, né? E a Cris, conduzindo aí de maneira muito boa, né? Muito organizada e fazendo com que nós divulguemos o nosso curso. Obrigada a vocês. Eu agradeço. Obrigada a vocês também. Eu queria lembrar também, né, professor, para o Gabriel e para todos que estão assistindo aí e que venham assistir depois, que as defesas de mestrado e doutorado, elas são públicas, né? É uma outra maneira de você conhecer o programa, conhecer os professores, conhecer os trabalhos e os alunos, né? Você ir assistir as defesas também. Então, você pode... Como eu monto uma proposta de mestrado? Converse com os alunos do programa que já fizeram mestrado, converse com os professores, né? Eu acho que esse canal do diálogo é um grande canal, um canal muito importante que a gente tem ali na faculdade, né? Todo mundo muito acessível para conversar, enfim. E as defesas são também muito interessantes, né? De se assistir. É um jeito excelente de se conhecer todos que fazem o programa acontecer, né? E as pesquisas, claro, lógico, né? Então é isso. Agradecer a todo mundo pela disponibilidade aí, pela conversa, foi muito interessante para mim, inclusive, e agradecer aos professores que estão acompanhando, os alunos e todo mundo aí que se interessou pelo assunto. Muito obrigada, Beatriz e professor Milani. Muito obrigada a todos. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.